Bom dia, gente. Bem-vindas à nossa quinta aula dessa segunda semana. Espero que vocês tenham aproveitado os últimos vídeos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a diferença entre o conceito de gênero e o conceito de patriarcado. Desde a primeira semana, nós temos falado sobre essa diferença, mas nem sempre fica claro que são conceitos que precisam ser pensados diferentemente. Quando eu comentei, por exemplo, contei para vocês a história do voto de Minerva, então retomando essa ideia, eu falei para vocês que existe um surgimento do patriarcado, que existe um começo de uma história do patriarcado, que ele não é natural e que é essa forma dos gêneros se relacionarem, ou seja, esse tipo de relações de gênero não está dado pela natureza. Esse tipo de relação, ela é construída historicamente e é construída socialmente, ou seja, cada sociedade tem a sua forma de relações de gênero e também tem o seu estilo de patriarcado, como a gente vai conversar. Primeiro é que gênero, como a gente conversou, é um conceito um pouco mais geral. Já que ele é uma categoria classificatória, ou seja, cada sociedade define os seus gêneros, o seu feminino, o seu masculino, suas categorias neutras, de uma forma diferente, quando nós estamos falando sobre gênero, não necessariamente estamos falando sobre desigualdade. Então, falar sobre relações de gênero é compreender como é que as classificações são dadas socialmente, culturalmente, historicamente. Mas quando estamos falando de patriarcado, aí realmente estamos falando de uma outra questão, que é falar sobre a exploração e falar sobre a dominação. Falar sobre isso como o masculino que se sobrepõe ao feminino. Aquele masculino que historicamente vai se construir como a figura de chefia, como a figura de dominador, aquele que manda nas relações sociais e familiares. Como vimos isso no Brasil, isso se constrói a partir das ordenações filipinas. Isso não estava dado na sociedade, nem do começo da sociedade colonial e muito menos nas sociedades ameríndias. Vamos conversar um pouquinho sobre essas relações de gênero e patriarcado nas outras sociedades daqui a pouco, em uma outra aula. Mas hoje eu gostaria de focar um pouquinho sobre o significado do patriarcado na modernidade. Se gênero é mais vasto, é uma categoria analítica, patriarcado demonstra relações sociais e relações jurídicas mais específicas. O patriarcado contemporâneo, ele se relaciona à modernidade, ou seja, ali o Renascimento, e também se relaciona com o surgimento do capitalismo. Então, quando falamos de sociedades ocidentais, especialmente se estamos falando de Europa e dos países colonizados pelos países europeus, estamos falando desses territórios colonizados, estamos falando sobre capital e trabalho, estamos falando sobre o modo de produção capitalista que também gerou uma sociedade que valorizava a família burguesa. Então, os modelos de família se transformaram ao longo da história e essa família burguesa era chefiada e controlada pelo patriarca, pelo pai, que juridicamente vai ganhando mais força, e ele precisa ser casado formalmente com uma mulher, e esses filhos, eles terão filhos que serão os seus herdeiros e que só poderão ser seus herdeiros se forem filhos legítimos. Esse é o surgimento da família burguesa, que é concomitante à expressão da burguesia dentro da Revolução Burguesa, dentro do marco da Revolução Burguesa, que é o surgimento do capitalismo contemporâneo, posterior à acumulação primitiva. Então, quando a gente está falando de patriarcado nas sociedades ocidentais, estamos falando de uma interrelação, de uma integração entre as categorias de classe social, ou seja, de uma análise do modo de produção capitalista e das relações de gênero. Então, o patriarcado é uma forma das relações de gênero. Ele não é a única forma das relações de gênero. Outras sociedades podem ser menos patriarcais ou não patriarcais. Então, gênero é um conceito geral, uma categoria analítica, ou seja, classificatória, como classificamos o mundo no masculino e no feminino, como classificamos comportamentos, sentimentos, símbolos, perspectivas, e patriarcado se refere especificamente a alguns tipos de relações sociais em que o pai, em que o homem é constituído como chefe de família, constituído como aquele que tem mais poder. Então, se nós estamos falando de
capitalismo e se estamos falando também de patriarcado, é uma relação direta que estamos falando de exploração e de dominação. No caso do modo de produção capitalista, estamos falando sobre uma exploração da vida econômica, no contexto da vida político-econômica, que se refere à exploração da classe trabalhadora e da acumulação via lucro. Estamos falando, então, de relações sociais que são permitidas, ou que permitem, melhor dizendo, uma exploração da força de trabalho, pela venda dessa força de trabalho como mercadoria, para garantir o lucro. Quando falamos então de patriarcado, que surge aí nessa mesma época, esse patriarcado contemporâneo, patriarcado que é fruto da modernidade, que não é a mesma ideia do patriarcado grego, como falamos sobre o voto de Minerva. Então a gente tem que lembrar da história dessas relações de gênero. Quando estamos falando de patriarcado na sociedade capitalista, falamos sobre uma divisão sexual do trabalho, em que há a exploração do trabalho feminino, que vai ser doméstico, se for uma. Né, tanto nas classes trabalhadoras quanto nas elites, e aí pensando na exploração de outras mulheres, que não necessariamente as esposas, mas pessoas que vão ser responsabilizadas pelos cuidados domésticos e os cuidados dos filhos e que não serão necessariamente remuneradas por isso. Então, o trabalho das esposas não necessariamente será remunerado. Nós estamos falando, então, de uma exploração que é político-econômica, mas que também é uma exploração dentro das relações familiares. O patriarcado brasileiro, e aí um patriarcado que se desenvolve nesse marco, também tem uma relação com essa exploração da mão de obra feminina, que não vai ser paga, sempre uma mão de obra não paga, uma força de trabalho que produz riqueza e que produz a reprodução, que faz com que a reprodução da vida social seja possível, que faz com que os filhos e filhas existam, que a casa esteja possivelmente habitada, que a comida seja preparada, ou seja, que a reprodução da vida, que é da sobrevivência e da vida cotidiana, ela é de responsabilidade historicamente das mulheres. Isso tem uma forma específica de acontecer no Brasil, que também se relaciona um pouquinho com um pouquinho não, diria muito, com a exploração da mão de obra escravizada e depois com a libertação das pessoas escravizadas, vai ser da exploração da mão de obra de pessoas negras, de mulheres negras, especialmente pelas elites. Mas todas as mulheres vão passar por essa exploração porque elas serão responsáveis pela manutenção da vida familiar, enquanto os homens serão responsáveis pela manutenção da vida pública. E é interessante notar que mesmo as mulheres que trabalhavam fora, ou seja, tanto as mulheres livres, né, ex-escravas, ou as mulheres que são descendentes dessas pessoas escravizadas, e as mulheres de classes trabalhadoras, elas vão realizar um duplo trabalho. É isso que a gente chama de dupla jornada de trabalho hoje. Elas realizarão tanto o trabalho da manutenção da vida cotidiana, da sobrevivência e da reprodução social, quanto realizarão também alguns trabalhos que são da manutenção da sobrevivência por meio do salário, ou seja, por meio da sua venda da força de trabalho no mercado. As mulheres, então, são impactadas diferentemente, pelas relações sociais que se constituem, pelas relações de gênero específicas do patriarcado. Então, para lembrar, para retomar, gênero é um conceito um pouco mais vasto, um conceito mais amplo, que se refere a uma categoria analítica, classificatória dos comportamentos, dos significados, da estética, do feminino e do masculino. Quando nós falamos de patriarcado, estamos falando sobre relações sociais específicas que, nas sociedades europeias e na sociedade dos países colonizados, e aí do Brasil, se relaciona diretamente com o modo de produção capitalista, com a exploração da mão de obra, tanto de homens no mercado, mas com a exploração dupla da mão de obra de mulheres no mercado de trabalho e na esfera doméstica, e também com uma forma de organizar a vida social em que os homens são tomados como chefes. E aí, como falamos nas aulas anteriores, esses homens são chefes da família, eles têm a possibilidade de administrar e de organizar a vida familiar e de organizar e administrar, inclusive, os bens que são familiares. E eles é que teriam essa responsabilidade, essa possibilidade. Então, a gente tem uma sociedade que pode ser considerada patriarcal, porque nós tínhamos relações sociais e relações jurídicas que instituíam o poder masculino, e isso significa que as nossas relações de gênero são relações de gênero
patriarcais. Então, são conceitos diferentes em que o pai de família, o masculino, ele é aquele a que se deve o respeito e a obediência, e é aquele que tem o poder de dominar e de explorar. Muito obrigada, a gente continua na próxima aula. Tchau!